Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e criei este canal, podcast Os Notáveis, para falar de pessoas notáveis. Eu sempre digo que é para contar histórias, para a gente bater papo e levar um pouquinho de Brasília e de Minas ao mundo. E hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial, é uma mulher guerreira que trabalha muito e se destacou e é notável em Brasília de Minas. É a Viviane Marinho. Tudo bem, Viviane? Tudo bem, Patrick. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer imensurável poder estar aqui, né? E conversar um pouquinho, falar um pouquinho da sua história, isso, né? E você sabe, já para te adiantar, acho que você já sabe, você sabe que esse canal aqui, Os Notáveis, o podcast, é uma idealização do seu irmão, Felipe, né? Foi ele que me incentivou, me entusiasmou e colocou em minha mente a vontade de levar um pouquinho de Brasília e de Minas para o mundo inteiro. Eu fui colega dele de rádio, a gente já trabalhou em rádio juntos e agora ele está morando fora e de longe ele falou assim: Patrick, eu vou te dar uma ideia e eu quero que você acate essa ideia. E tá dando certo, viu, Viane? Ele tem também um estúdio lá na casa dele, ele sempre foi apaixonado, né? Por rádio, por locução. E é músico também? Sim, né? Sim. Ah, e por falar em músico, deixa eu falar aqui da Viviane. É o seguinte, gente. Ela é profissional na área da saúde, é enfermeira, né? Técnica. É técnica em enfermagem. Também faz deliciosos bolos. Nossa, minha boca encheu d'água. Viviane, por que você não trouxe um bolo aqui para nós? Pois não deu tempo não. Canta também no coral? Também. Da igreja? Sim. Na igreja Nossa Senhora Aparecida? E também está se destacando aí no ciclismo, esse esporte maravilhoso. E a minha mesa aqui hoje está recheada de medalhas e ela vai falar um pouquinho a respeito de cada medalha, de cada conquista e um pouquinho da vida dela. Viviane, diante de tanta coisa, fazer bolos, trabalhar no hospital, o ciclismo, cantar na igreja, como é que você consegue conciliar tudo isso? Então, Patrick, geralmente a gente tem a mania de falar que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Uhum. Mas a partir do momento que você faz aquilo que você gosta, você encontra tempo, né? Então, assim, eu sou apaixonada pela minha profissão, eu trabalho no hospital há 17 anos, né? Sou técnica. Já são 17 anos? 17 anos. E os bolos veio depois que eu tive minha filha, né? Aí aquele negócio de fazer aniversário, aí eu mesmo querendo fazer as coisas, né? E aí fui aprendendo, e fui fazendo curso, e fui gostando, fiz muitos cursos em BH, em São Paulo, em Montes Claros, né? Aqui também, o primeiro foi aqui com a Arigelza, né? Que é uma boleira aqui que ela foi embora, mas era uma boleira antiga daqui. Então, assim, eu fui me especializando, porque foi uma coisa que foi dando certo, eu fui gostando, né? O ciclismo, ele se encaixou na minha vida tem menos de um ano, né? E diante de tudo isso, de ser mãe, ser esposa, dona de casa, né? De trabalhar fora e fazer bolo também, trabalhar fora e em casa, eu pensava que eu não dava conta, não. E olha que eu ainda não falei sobre a questão da sua família, que também inclui aí, né? Isso, aí eu ainda saltei, né? A respeito de cantar, né? Eu participo, isso. Eu sou serva do grupo de oração Cristo Amigo, né? As reuniões nossas são toda quarta-feira. É do mesmo grupo de Thelma? Isso. Né? Uhum. E aí tem os ministérios e atualmente eu estou com o Ministério de Crianças. Olha, né? E aí legal. A música... É o GOC? É o GOC. Que legal. Aí, mas a música, ela faz parte da minha vida já há um bom tempo, porque a gente cantava, tinha o Shalom, né? Você lembra o Shalom Adonai? Sim. Pois é. Aí tinha o Shalom, então a gente já cantava, viajou muito também cantando, bem antes de eu casar. Inclusive, foi lá que eu conheci meu esposo, né, Reinaldo? Olha que legal. Então, a música fez uma união, assim, vamos dizer. Ele também canta? Ele toca. Aí ele toca violão e eu cantava. Aí hoje, assim, eu canto mais assim com as crianças, né? Participo lá do ministério também.
Mas não era igual antigamente, não. Mas você tem uma muito filha? Bom também. Uma filha. Uma filha? De 9 anos e também incentivo ela no ciclismo. Ela que legal. Também. Ela já tem 2 medalhas igual a minha. A gente vai falar muito a respeito do ciclismo, mas você estava falando da questão dos bolos e eu te interrompi. Você fez alguns cursos e você teve essa vontade de fazer o bolo mais por causa da sua filha, do aniversário? Como é que foi? Sim, quando ela fez 1 ano, minha sogra falou assim, eu vou fazer o bolo, ela fez os docinhos, ela fez o salgado, ela fez tudo. E eu não sabia fazer nada. E eu fiquei olhando e falei, gente do céu, eu não sou quadrada, eu tenho que aprender. Eu preciso aprender. Quando ela fez 2 anos, aí eu já sabia, eu já tinha começado a fazer, eu fiz um bolinho, não foi aquele bolo, né? Os primeiros bolos sempre saem mais... não tem toda aquela... confeitado como é hoje, né? Depois que a gente faz um curso. Você fez o curso de confeiteira? Sim. Aí eu fui fazendo e aí o pessoal foi gostando, fazia para um amigo, ia ter um aniversário no hospital, fazia, e aí foi crescendo. E diante disso eu vi a necessidade de fazer um curso, né? Aí eu procurei a Arigelza. A Arigelza me deu um curso de modelagem, fazia bichinhos de pasta americana, muita coisa delicadinha. Depois eu procurei em Montes Claros, fiz alguns lá também. E sempre que eu viajava já avisando algum curso para mim fazer. Por exemplo, a gente foi para São Paulo mesmo, fui lá para casa do meu irmão e já deixei um curso marcado lá perto, ele me levou, fiz o curso lá, fiquei lá passeando e voltei. Fui em Belo Horizonte também e já aproveitei, já fiz um curso lá e também fui lá uma vez só fazer um curso. Sempre aperfeiçoando. Isso, né? Então assim, eu fui buscando aperfeiçoar e hoje eu não estou trabalhando tanto igual eu trabalhava, né? Eu fazia mais encomendas. Eu acho que hoje eu estou me dedicando ao ciclismo, então eu dividi as coisas, né? Eu até perguntei, eu estava conversando com o Felipe, ele falou assim, Patrick, pergunta a Viviane se é impressão minha ou ela está largando a questão dos bolos para mexer mais com o ciclismo. ele pediu para te perguntar isso. Pois é, aí o pessoal fala, você não está fazendo bolo mais não? Eu falo assim, mas eu diminui bastante. Mas você vai continuar? Sim, eu faço ainda, mas assim, a questão, por exemplo, eu pegava uma encomenda de casamento de mais de 1000 bombons, bolos imensos, e meu marido, ele me ajuda. Ele assa bolo, ele sabe rechear, só não sabe confeitar. Tanto que quando eu quebrei meu pé, ele me entregava o bolo prontinho, eu só decorava sentada. Ele sabe fazer tudo. Eu vou pedir para você mandar para mim algumas fotos de bolos que você já fez pra gente colocar aqui para as pessoas verem o seu trabalho, viu? Ou fotos, ou vídeo, pra gente colocar aqui durante a entrevista. Sim. Aí eu criei um Instagram também, né? Só pra parte de bolos. Aí tem todos lá também, né? E aí... Você quer falar o Instagram? Pode falar. Viviane Marinho Bolos Gourmet, que tá. Aí eu, na parte mesmo da modelagem, são mínimos detalhes que às vezes eu ia dormir, eu era a última a dormir, a primeira a levantar. Porque eu tinha que conciliar o meu trabalho com a confeitaria, né? Então, eu trabalho dia sim, dia não no hospital. Aí eu já cheguei a trocar plantões para mim terminar a encomenda, meio plantão, sabe? Para dar conta. É porque você preza muito essa questão da responsabilidade. Igual, tem uma encomenda, você quer fazer o serviço bem feito, né? E talvez o seu tempo não te dê essa oportunidade de talvez cumprir com uma agenda de alguém. Aí eu trocava o plantão e para mim terminar, né? A minha encomenda ali. Mas assim, era muito satisfatório. É um hobby também, né? A gente vai fazendo e vai se apaixonando, e aí você faz e olha e fala assim, gente, mas ficou lindo. Então assim, é muito satisfatório a profissão também. E eu fiquei sabendo de uma pessoa que você ensinou, que mora lá na Paraíba, se eu não me engano, a fazer bolos. Sim. E eu fiquei sabendo que essa pessoa está se destacando muito com os ensinamentos que você deu a ela. Sim, ela se não me engano, ela é sobrinha da esposa do meu irmão, da Amada. Ela mora lá na Paraíba. E aí, ela começou a fazer bolo e ela sempre conversava comigo. E aí, eu falei assim, olha, o chantilly você tem que fazer mais assim, que ele tá poroso. E fui ensinando ela como que ela ia segurar na espátula. Então, assim, ela se destacou muito bem. Porque a partir do momento que a gente tem uma ferramenta ali e você tem o conhecimento dela, aí ou você se destaca ou você não vai. Então, assim, ela, graças a Deus,
ela teve um destaque muito bom, porque ela depende do interesse da pessoa ela também, tinha né? esse interesse, essa vontade. Então, ela, de longe, ó, pra você ver, conversando através de um WhatsApp. Você ensinou através de... Foi, eu orientando ela, né? Às vezes eu tava fazendo um bolo e ela falava assim, Viviane, eu tô com um bolo assim pra fazer, como que faz isso? Como que eu chego nessa cor vermelha? Né? E o vermelho mesmo é uma cor muito difícil da gente conseguir chegar. Tudo isso tem um processo. Tem todo um processo. Nossa. Então, eu ia fazer um vídeo ali, às vezes eu tava decorando um bolo meu, eu filmava antes mostrando ela como que ela ia fazer para o bolo ficar retinho, como que ela ia espalhar o chantilly nele. Então, foram dicas que ela pegou e usou como, né? E foi hoje, valioso para ela. E hoje, Viviane, você falando isso, eu estava até pensando, hoje em dia, com essa, vamos dizer, com a atualização de tudo, os bolos de hoje são bem diferentes dos de antigamente, né? Eu estava olhando uma foto antiga do casamento da minha mãe, o bolo era do tamanho dessa mesa aqui. Isso. Né? Eles eram assim, eram bem maiores, né? Mas assim, era mais baixo. Hoje a gente já usa mais altura. E né? outra coisa, as pessoas pedem muito também, são bolos personalizados, essa isso, é a palavra? Sim, personalizados. E é importante você falar sobre isso, porque as pessoas que tá ali no aniversário, tá em algum momento, não percebem o quanto dá trabalho fazer um bolo desse. E quando o profissional pede um valor, é porque realmente vale aquilo ali, ou talvez você faça um bolo ali e tá tirando apenas o que você gastou, vamos dizer assim, porque se fosse cobrar, na verdade, o trabalho que dá seria um preço bem mais elevado, né? Sim, com certeza. E hoje as coisas também subiu muito. Tá bem mais difícil, né, para trabalhar. Igual a pessoa pede um bolo personalizado, igual eu trabalho com chantilly. Eu já fiz bolo de pasta americana, mas a minha especialidade é chantilly. Que o bolo de pasta americana é um bolo que você não pode fazer ele muito molhado, você não pode voltar com ele para geladeira, então tem ele é um bolo delicado. E o outro não, quanto mais geladinho melhor. Então eu preferi me dedicar mais ao bolo com chantilly. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe a possibilidade, eu estou perguntando por causa minha, eu sou diabético. Tem como fazer um bolo diet? Tem sim. Tem? É diet mesmo ou é light? É diet, né? É diet. Olha... Com menos açúcar? Sim. Eu não trabalho com um bolo diet, por exemplo, né? Mas, assim, tem o pessoal que se especializa em confeitarias especiais. Por exemplo, eu tenho um cliente que não pode comer ovo, eu faço o bolo sem ovo. Isso, também tem essa questão. Né? Então, todo mundo daquela família que encomenda o bolo é sem ovo, eu já sei. Tem a cliente que é intolerante à lactose. Crianças intolerantes à lactose. Então, assim, tem a intolerância e a alergia. Sim, sim. Né? Então, a gente tem que saber. A cozinha, por exemplo, a pessoa que é alérgica a glúten, que tem alergia do leite, eu já não posso fazer. Porque seria uma cozinha especial, um forno especial, e tudo muito delicado. Nem as vasilhas, nada pode ser o mesmo. Que legal, né? Isso é importante, essas informações. Então, assim, o bolo sem o leite, que a minha massa, eu já não uso leite, então não tem essa coisa. Mas aí o recheio eu tinha que fazer diferente. Então, eu buscava fazer recheio com frutas, então eu atendia. Eu lembro que essa criança mesmo, eu fiz pra ele o mêsversário todinho dele, de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, todo o bolo sem leite. Que legal, isso é interessante. Porque a mãe dele amamentava ele, né? E ela comia, então ela não podia comer nada que tinha leite também, mesmo que hoje, ele não fosse comer. Você falou uma coisa interessante, hoje tem essa questão de mêsversário, é aniversário de 1 mês, 2 meses, isso é bom. Mais serviço, né, Vivi? E você sabe como que surgiu o mêsversário? Não. Uma mãe teve um bebê e o médico falou assim, ela não vai sobreviver. Então, ela não vai ter muito tempo de vida. Então, a mãe começou a comemorar... É como se fosse assim, ele não vai chegar a 1 ano de idade. Isso, ele não vai ter muito tempo. Então, quando tinha 1 mês, a mãe comemorou. Quando tinha 2 meses, ela comemorou. Que legal. E aí, surgiu o mêsversário. Nossa, interessante. Aí, hoje, o pessoal comemora muito. Que bom, olha só, gente, informação aí muito boa. Confeitaria também tem disso. A gente vai falar sobre a questão de você ser técnica em enfermagem, né? Isso. Antes, nós vamos assistir um vídeo e eu gostaria que você falasse a respeito desse vídeo. Como no início aqui nós falamos do Felipe, que é o seu irmão, que foi a pessoa que
que praticamente deu a ideia todinha desse podcast, deste canal, e agora o meu canal está monetizado, e cada passo que o meu canal dá, eu lembro muito do Felipe, porque ele me influenciou muito, me entusiasmou. Eu digo essa palavra influenciar porque eu estava, como se diz, eu estava uma pessoa assim, sabe quando você pensa que você chegou, eu já fiz tudo que eu tinha de fazer, eu estou aqui, tá beleza, eu estava acomodado. Sim. Essa é a palavra. Ia para o meu trabalho, voltava, e aí eu estava acomodado. E Felipe falou, Patrick, usa esse tempo que você tem para colocar um podcast. Eu falei, que isso, Felipe? Eu não sei nem o que é podcast. Eu falei com ele. Que isso, eu não sei não. E ele foi falando até eu tive a ideia, eu tive a iniciativa de aceitar a ideia dele. E ele mandou um vídeo pra gente. Vamos assistir? Vamos. E aí, Patrick Rodrigues, tudo bem? Cara, que prazeraço poder estar falando com você, participando desse podcast maravilhoso que é podcast Os Notáveis. Cara, tô muito feliz pela posição do podcast hoje no canal do YouTube, né? E pela aceitação que está sendo o podcast em Brasília de Minas e em todo o Brasil, né? Fora do Brasil, todo mundo tem assistido esse podcast aí e tá com conteúdo muito bom, né? Eu tô acompanhando, eu percebo que você tá entrevistando pessoas ilustres da cidade, né? De Brasília de Minas, conseguindo levar um bom conteúdo para as pessoas. Cara, Brasília de Minas estava precisando muito disso e você tá fazendo o trabalho muito bem. Quero aqui ressaltar, lógico que o Patrick Rodrigues me deu essa autorização de falar. Eu dei essa ideia para o Patrick Rodrigues aí, eu dei essa ideia para o Patrick desse podcast, porque assim, eu notei que o Patrick teria essa condição, ele iria saber realmente como deslanchar esse canal, esse podcast, né, com entrevistas, porque o Patrick, ele tem uma facilidade muito grande de fornecer entrevistas, né, conseguir boas entrevistas, e as entrevistas que ele consegue, ele tem uma funcionalidade muito intelectual para fazer as entrevistas. Então, eu notei e um certo dia, eu liguei aí pro Patrick, né, Patrick? E falei, Patrick, por que tu não cria um canal, cara? Faz um canal aí, um podcast e tal. Aí o Patrick de prontidão logo disse, não, eu não sei fazer, não quero fazer, acho que não dá certo. Enfim, conseguimos tirar a ideia do papel. E o Patrick Rodrigues hoje está arrebentando a boca do balão com esse podcast maravilhoso aí, Os Notáveis. Os Notáveis, para quem não sabe, é porque ele só chama pessoas que são notadas, né, na cidade por algum motivo, né? Que tem algum conteúdo bom para ensinar, para falar, para compartilhar com as pessoas que estão assistindo o podcast Os Notáveis. Diga-se de passagem, ele vai entrevistar a minha irmã, cara, eu tô muito feliz com isso aí, tá? A minha irmã que tem um conteúdo incrível aí, vai falar para vocês um pouco da vida dela, né? Vai poder compartilhar experiências, né, que ela teve durante o longo da vida em Brasília de Minas. Desde quando a gente chegou aí, Patrick? Nós chegamos em Brasília de Minas em 91, tá? Chegamos em Brasília de Minas em 91, nós morávamos em Belo Horizonte, daí pra cá a Brasilinha não saiu do coração da gente. Eu saí de Brasília de Minas, né, moro atualmente em São Paulo, porém estou nesse momento em outro país, aqui no Peru, trabalho fazendo viagens no Mercosul, como algumas pessoas sabem, né, outras não sabem, mas vai ficar sabendo agora. Eu faço viagem na Argentina, Chile, Peru, nesse momento eu estou aqui em um hotel no Peru, tá, mas nós fomos para Brasília de Minas em 91, no ano de 91, e Brasília de Minas não saiu mais do nosso coração. Eu viajo, saio, passeio, né, moro fora, porém gosto muito de Brasília de Minas, tá? E a Viviane permaneceu aí, tá fazendo história, né? Que coisa legal, Patrick. Puxa o que você puder, pergunta o que você puder para ela aí, porque ela tem um conteúdo maravilhoso, ó. Uma menina guerreira, tá, Patrick? Uma menina guerreira. Trabalha há muito tempo no Hospital Nossa Senhora de Santana aí, né? Trabalha há muito tempo no Hospital Santana. Tem uma experiência muito boa aí na área da enfermagem. É uma pessoa guerreira demais. Agora está se destacando na área do ciclismo. Eu estou ficando maravilhado de ver os posts que ela faz aí no status, no story, né? Tá fazendo um belíssimo trabalho. E quantas pessoas que ela está conseguindo influenciar, né, através do ciclismo, com a sua garra, com a sua força de vontade, fazendo esse trabalho aí, ó. Viviane, tá de parabéns aí, tá? Com certeza uma das pessoas notáveis de Brasília de Minas,
Tá bom, Patrick? Faça um bom aproveito dessa entrevista aí, porque o conteúdo é bom, cara. Você vai tirar um bom aproveito, viu? Não deixa passar nada, porque ela é super inteligente, tá bom, Patrick? Um abraço para vocês aí, todos de Brasília e de Minas e que assistem o canal aí no podcast Os Notáveis. É um prazer poder estar falando com vocês, tá? Patrick, de coração, muito feliz, cara, pelo seu podcast, saber que eu tô fazendo parte, que eu fiz parte dessa história aí, poder colaborar um pouquinho, né, de fazer com que esse podcast acontecesse. Cara, muito feliz mesmo. E eu fiz porque eu acreditei em você. Eu sei que você é um cara bom e esse negócio não vai parar por aí não. Vai ter mais novidade, hein? Abraço pra vocês aí do Filipão, hein? Tchau, tchau. Obrigada. E aí, Viviane, depois de ver esse vídeo, depois de saber que seu irmão é um fã seu também, né? A gente conversa muito, eu e o Felipe, a gente conversa muito e ele falou muito bem de você sobre a questão dos bolos, da técnica de enfermagem e do ciclismo também. O que você sente ouvindo seu irmão falando de você? Ai, a gente fica até assim sem palavras, sabe? Eu também admiro ele muito. Ele também é muito lutador, muito trabalhador, sabe? Ele e a esposa dele, eles têm muita garra, muita força de vontade. E eu tô morrendo de saudade dele. E a hora que ele vir aqui, ele tem que vir participar no podcast também. Já, né? Prometeu, eu tô ansioso com isso, porque vai ser um podcast muito legal. Pois é, e aí ele viaja muito, né, agora? Com certeza. Aí fica tá no Peru, difícil, né? Ele falou tá no Peru. Fica mais difícil dele vir, mas assim, é muito bom, né, ouvir ele falar. Nós somos... a história nossa um pouquinho. Nós temos uma diferença de idade de apenas 10 meses. Quando minha mãe me teve, quando eu tinha 1 mês, ela já estava grávida dele. Então, quando ele nasceu, olha só, eu tinha só 10 meses. Então, a gente fica com a mesma idade todo ano, 2 meses. Olha só, então, que interessante. Esse ano, ele faz aniversário em setembro, nós ficamos com a mesma idade, eu só vou passar ele em novembro de novo. Então, nós ficamos gêmeos 2 meses. Olha só, se ele tivesse... Você que nasceu primeiro. Foi. Se você tivesse esperado mais um pouquinho, né? Isso é gêmeos. Aí, então, minha mãe queria colocar o nome nele, Felipe Rodrigues Júnior, por causa de pai, né? Que meu pai chamava Felipe Rodrigues Soares. Ou então Felipe Rodrigues Filho. Só que no dia meu pai foi registrar, ele colocou só Felipe da Silva Soares. Aí minha mãe queria chamar de Júnior. Aí eu peguei e comecei a chamar ele de Juju. Então lá em casa nós chamamos ele de Juju. Eu não consigo chamar de Felipe. Tem um amigo meu, Jack, que também chama ele de Juju. Eu falo, Jack, é Felipe, que Juju. Eu acho que ele não importa não, porque desde pequeno eu chamo ele de Juju, né? Então a hora que eu vejo, não sei o que é Juju, aí todo mundo fica, gente, quem é Juju? Eu falo, é meu irmão, Felipe. Aí tem algumas pessoas que chamam ele de Felipe, Filipinho, pessoal, parente, né? Filipão. E por falar em Filipão, eu quero aqui só destacar uma coisa, gente. A Viviane, o Felipe, né, que vocês acabaram de ver no vídeo, eles são filhos do seu Felipe, o popular Filipão do Bar dos Aposentados. Isso. Nossa, eu tenho porque eu morei no bairro Botelho, bem próximo à casa que vocês residiam. Você reside até hoje, né? Lá? Não. Não. Eu depois que eu casei, eu mudei, eu moro lá perto do hospital. Então, vocês moravam ali próximo ao cemitério. Mãe mora lá ainda. Né? Sua mãe mora lá. E eu lembro do seu Felipe, que pessoa maravilhosa. Eu tinha um prazer de ir lá pro bar do seu Felipe para sentar e ouvir as conversas. Se ele estivesse vivo hoje, a gente estaria aqui com um podcast bem legal com ele, né? Com certeza. E ele ia estar contando muita piada, porque ele gostava de contar piada demais, né? Ele tinha, assim, aquela alegria. Pois eu ia para lá mesmo para ouvir essas histórias. E o interessante é que todo mundo gostava de seu Felipe, independente da idade. Podia ser criança, pessoa mais velha, gostava muito da presença. Eu acho que vocês herdaram isso de seu pai, do pai de vocês, porque o Felipe, seu irmão, também tem essa descontração, essa forma contagiante de encantar a gente com a conversa, com um bom papo. E Felipe hoje ele se tornou um irmão para mim, sabe? Sinta-se que eu também sou seu irmão, viu? Porque, olha só, para você ver, só para você ter uma ideia. Eu converso tanto com o seu irmão, porque eu fiquei sabendo de uma coisa, aliás, não foi ele que me falou não, viu? Ele falou assim, Patrick, a pessoa me falou, pergunta a Viviane o que aconteceu uma vez que a gente foi numa lanchonete e que ela sentou numa cadeira e aí de repente a cadeira foi ficando assim meio de lado e quando a gente viu, a Viviane já estava lá no meio da rua caída. Não, esse dia foi hilário. A pessoa me autorizou a falar sobre isso, viu, Viviane? Não, foi muito engraçado.
Tinha uma lanchonete, um trailer de lanche bem perto lá da casa de pai, na esquina de baixo. E aí a gente tava lá, eu, ele e uma prima minha que mora em Belo Horizonte. E eu sentei numa cadeira que tava quebrada, mas até então eu não percebi. Você não sabia que ela tava quebrada, né? Aí a gente tava lá comendo lanche, aí quando eu escorei na cadeira, aí a perna terminou de quebrar. Eu fui cair lá no meio da rua. Gente, eu não tinha... Eu tava morrendo de vergonha de virar assim pra subir pra ir embora. E na época, no grupo de jovens, o pessoal me alugou demais. Eu tava lá atrás, eu trabalhava lá na Nizé Vicente na época. E eu tava lá no caixa, quando eu olhava, tinha um na rua parado olhando pra mim e rindo. Gente, todo mundo caçou de mim. É pra você ter noção que eu não converso muito com o Felipe, viu? Tá vendo? Depois eu vou te contar umas também. Não, pode contar. Eu quero saber. Pode deixar. Tem. Mas falando aí do meu pai, né, eu queria aproveitar aqui uma abertura pra falar que eu tenho muito orgulho dele, sabe? Quem conheceu, igual meu irmão falou, a gente veio pra cá em 91 e nessa época meu pai abriu um bar. E meu pai, ele era etilista, ele era alcoólatra. Então ele bebia muito, né? Então assim, ele tanto bebia quanto ele fumava e ele fazia... tinha muitas confusão em relação à bebida, no casa do bar, no casa dele, né? E assim, a gente pensou, chegou uma época que a gente pensou assim que não tinha mais solução, que o pai não ia parar. E ele parou por conta própria, sabe? Ele parou. Força de vontade tem que ter mesmo. muita força de vontade para parar. A gente sabe que é uma doença, né? E ele parou e ele se transformou em outra pessoa. Quem conheceu meu pai, depois que ele parou de beber, quem não conheceu ele antes nem acredita que ele passou por tudo isso. Então, assim, essa força de vontade que ele teve, pra mim, assim, é um orgulho muito grande que eu tenho dele, sabe? Não, e dá pra perceber que a educação que você tem, que o Felipe tem também, essa coisa boa que vocês passam, é uma coisa que vocês herdaram de seu pai, de sua mãe. Isso é muito legal, eu admiro pessoas assim. Outro dia eu encontrei com sua mãe e ela falou: Patrick, eu vim aqui te dar um abraço porque o Felipe mandou te dar um abraço. Ela acho que estava lá. Ela estava lá. Né? E isso é muito legal. Gente, para quem conhece a história de Brasília de Minas, seu Felipe, ele fez parte da história de Brasília de Minas. Mesmo não sendo um brasileirense, ele tinha um amor por essa cidade que era muito interessante. E Viviane, eu vou entrar num assunto aqui, já que a gente está falando sobre seu pai, a gente está falando sobre a sua vida. Eu sei que ser técnico em enfermagem te proporciona assim, momentos muito marcantes, em todos os sentidos, né? Desde o momento em que você vê uma pessoa que entra ali talvez até desenganado e sai bem, obtém a cura, desde um momento também assim muito marcante que foi você presenciar o falecimento de seu pai, né? Sim. Você estava dando plantão nesse dia? Você estava trabalhando nesse dia? Tava. Eu tinha ido trabalhar e ele sempre internava na UTI, depois ele tinha alta para o quarto e aí no outro dia ia para casa. E nesse dia eu imaginei que ele ia para casa. Aí eu levei a chinelo dele, levei uma roupa na sacola e estava esperando o médico chegar. Eu tinha acabado de conversar com ele e a gente nunca percebe quando é a última conversa que a gente tem com as pessoas, né? No domingo que eu estive lá com ele me falou tanta coisa bonita, sabe? Ele me falou coisa bonita assim e eu nunca imaginei que aquilo fosse uma despedida. E na segunda eu tava de plantão, né? Eu falei, eu vou estar de plantão, já vou levar, que ele vai embora. E ele usava oxigênio em casa. Ele rodava Brasília de Minas inteira, ninguém nem imaginava, mas ele fazia uso do oxigênio 17 horas por dia, ele usava mais para dormir. E então ele tinha esse problema no pulmão, o coração aumentado, tinha vários problemas decorrentes do cigarro também, né? Aí eu tinha acabado de conversar com ele e saí do quarto, aí eu fui fazer umas anotações. Quando eu tô anotando, eu vi que minhas colegas correram. E geralmente quando tem emergência a gente chama emergência, sai todo mundo correndo. Só que como era o meu pai, elas não gritaram, saiu todo mundo correndo calado. Só que na hora que eu percebi, aí eu já corri também. Quando eu cheguei lá, ele tava, nesse dia ele teve 6 paradas, né? Aí ele foi entubado, reanimado e foi pra UTI. Aí ele ainda ficou mais ou menos assim, 1 dia e meio, que parece que era esperando, né, meus irmãos chegar de São Paulo, sabe? Entendi. E aí, assim... Seus irmãos já moravam fora? O Juju e a Camila moravam em São Paulo. Então, assim,
por mais que a gente tá na área ali, eu gritei demais na hora, sabe? Foi muito... É difícil, muito difícil, é um momento muito difícil. Ninguém tá preparado para perder ninguém, né? A verdade é essa. Pode ser uma pessoa que está doente há muitos anos, acamado, que você sabe que vai partir, que nós sabemos que todos nós vamos, mas ninguém nunca tá preparado para despedir. Mas sabe de uma coisa? O interessante de tudo isso é que mesmo assim, ele tendo partido, quando a gente fala dele, a gente fala com alegria. Isso é que é o bom. A gente poder falar de uma pessoa que já se foi fisicamente, né? E a gente poder dar risadas falando assim, puxa, a vida era tão engraçada, ele contava isso, ele falava aquilo. Isso é sinônimo de que deixou um legado bem, bem, assim, positivo. Sim, né? Sim. Eu falo que tudo que nós passamos, assim, o final da vida dele, ele foi uma pessoa, assim... que me deixou muito orgulhosa. Que bom. Eu falo com muito, muito amor mesmo, sabe? E eu acho que, por mais que a gente tem que falar mesmo que ama, que tá perto, sabe? Visitar, tentar, porque é muito difícil a gente despedir, não é fácil não. E a gente nunca sabe a hora. Você despertou esse desejo de se tornar técnica em enfermagem? Por quê? Foi uma inspiração? Você teve alguma coisa assim que falasse, não, eu vou fazer isso? Sim, eu sempre tive vontade de trabalhar nessa área, né? Aí eu fui estudar em Montes Claros o primeiro, segundo, terceiro ano lá, né? E eu falava que ia fazer enfermagem. Aí depois eu vim embora para cá de novo e aí surgiu a oportunidade do técnico. E aí eu fui a primeira turma de técnico de enfermagem do SEDUC, né? Quando o SEDUC abriu, eu fui a primeira das primeiras turmas. E assim, eu gosto mesmo da profissão, tanto que eu fiz... a faculdade de assistente social, né? Inclusive fui colega de Thelma, que já deu entrevista aqui. Tá. Só que eu cheguei a tirar minha carteirinha, mas assim, eu gosto de exercer o técnico de enfermagem, então eu devolvi minha carteirinha e falei, não, eu vou ficar aqui. Porque eu acho assim, as duas profissões você está ajudando as pessoas, mas eu acho que lá eu ainda consigo ajudar mais e eu me identifiquei mais, sabe? E aí as pessoas falam, por que você não vai tentar um concurso para assistente social? Eu falo, não, eu gosto dessa profissão, né? Então assim, eu tenho o curso, sou formada, tenho essa oportunidade, mas eu escolhi continuar exercendo a técnica de enfermagem. Que legal, muito bom. Isso você ajuda a salvar vidas. Sim. Posso dizer assim? Sim, e entrando, né, em relação à pandemia mesmo, né? Foi uma coisa assim que a gente nunca tinha vivido. Difícil, né? Uma situação assim complicada. Sim, e eu trabalhei diretamente na UTI Covid no início, né? Quando começou e foi a parte assim mais aterrorizante, porque a gente tinha medo. Você deve ter visto muita coisa. Muita coisa. A pessoa que chegava lá estava com medo. Então a pessoa chegava lá, ela já não tinha mais contato com o familiar. Nós éramos as únicas, talvez as últimas pessoas que ela via, né? E como é que era a situação igual você, que era casada, tem a sua filha, como que era ir trabalhar e o medo de trazer o vírus para casa? Nossa, foi muito difícil. No início, o medo foi tanto, a gente ficou com tanto pânico que eu mandei minha filha para a chácara da minha sogra, ela ficou lá 2 meses com ela. Sua filha hoje tem quantos anos? 9. 9 anos. Ela ficou 2 meses e eu ligava para ela, a gente conversava por chamada de vídeo. Manda um alô para ela. Mandar um abraço aí para Ana Sofia. Eu sei que você vai falar dela por causa do ciclismo, sim, né? Ela ficou morando lá com minha sogra 2 meses, né? Porque a gente estava com muito medo mesmo. Aí eu ficava dormindo em quarto separado, sabe? Todo aquele medo. Aí depois a gente foi ficando com muita saudade, começou a aula virtual. E aí a gente pegou e falou, não, vamos ter que trazer. Aí a gente ficou tomando aqueles cuidados. Aí quando foi no mês de setembro, eu tive a Covid. E meu esposo também teve. Aí ela não teve nenhum sintomas. Aí eu falei assim, ficou lá um tempão. E a hora que trouxe, né? Mas aí, enfim, graças a Deus foi tranquilo, né? Aí meu esposo também já teve de novo. Agora a gente até pensou que ela poderia estar, graças a Deus ela fez o exame, deu negativo. Então assim, ela nunca apresentou nenhum sintoma. É coisa, né, de Deus mesmo. É coisa, né, de Deus, é a proteção divina mesmo, né? Porque assim, a gente tá lá de frente mesmo, né? Então assim, no início era aquela coisa assim, que vai entrar pouco, vai mexer com o paciente pouco, não tem como não. Não tem como não. Você entra 10 vezes se precisar. Tem um colega meu lá. Entra de corpo, alma e tudo. Isso. Tem um colega meu lá que eu não sei se ele me permite falar o nome dele aqui, mas acho que ele não vai importar não. É o Berdan.
Gente, que eu trabalhei junto com ele na época, e ele tinha um carinho tão grande com os pacientes, de quase pegar no colo, sabe? Então, assim, isso fazia toda a diferença. Chegou num momento que não parecia... A gente sabia que era pandemia, a gente tinha que ter todos os cuidados, mas de paramentar, de usar tudo, né? Mas aí a gente não tinha distinção de tratar a pessoa como se ela tivesse, né? Tipo assim, que não pode chegar perto, a gente tinha que cuidar do mesmo jeito. Então, né? Já que você citou o nome dele, vamos fazer um convite para ele vir aqui falar um pouquinho a respeito de toda essa... Vamos dizer assim, toda essa turbulência que foi, né? Sim. Vamos então, ver se ele aceita. Né? Então, assim, foi uma equipe muito boa, né? E todo mundo que estava envolvido, sabe? Trabalhou com amor, se dedicou mesmo. E pegaram, levaram para casa, às vezes não tem jeito, né? Alguns pegou, mas a gente tentou ter todos os cuidados. E agora, assim, voltou, mas depende, acho que... por causa da vacinação, acho não, né? Por causa da vacinação, a gente vê que tá bem leve, né? Bem fraco, assim, tá bem fraco, né? Os sintomas, não tá tendo mais aquele tanto de óbito. E as pessoas também tá tendo uma conscientização, assim, muito legal a respeito disso, porque tem o sintoma, a pessoa já vai fazer o teste. Porque bem no início a pessoa ficava com medo de fazer o teste, dar positivo e ser tipo rejeitado, sim, vamos dizer assim, isso. né? E no início aconteceu, né? Então hoje, que bom que as pessoas aprenderam um pouquinho mais, se conscientizaram e as coisas estão começando a entrar no trilho. No início mesmo, se eu chegasse no supermercado, eu cheguei numa loja que uma pessoa falou assim, você trabalha no hospital? Deus me livre. Sabe? Tipo assim, parecendo que eu era um bicho que tava chegando. Eu falei, gente... a gente pode estar pegando isso em qualquer lugar, nem lá dentro. Porque talvez, assim, eu vou mexer com uma pessoa que eu sei que ela está com Covid, a gente vai paramentar. E às vezes você vai no supermercado, você vai numa loja e você tá ali, pega no supermercado compartilhando, pegando nas coisas, você pega ali. Então, assim, não tinha pra que correr. Mas as coisas vão andar certinho, breve. Queria aproveitar também, já que a gente falou aí do hospital, e mandar um alô lá pra galera, Manda. né? Atualmente hoje eu tô na ala B, né? Trabalhando lá com a equipe que é Cristiane, a enfermeira, tem Liliane, Silene, tem Neto, e, assim, é uma equipe não pode esquecer, não. Não, né? Tem que lembrar de todo mundo. Porque, assim, é Li, Si e Vi. Viviane, Silene, Liliane, Eleuaide, Neto e Cristiane, enfermeira, né? Tem Suelma, que trabalha na limpeza. Então, assim, é uma equipe que a gente é muito unida. Então, a gente sempre comemora o aniversário de todos, né? Assim, reúne, faz o aniversário. É uma família. É uma família. É porque a gente passa 12 horas junto, né? Então, a gente compartilha momentos, compartilha histórias e, às vezes, a gente tá passando por uma coisa, por outra coisa, então é uma família, se torna uma família. Nós falamos aqui dos bolos, do seu trabalho, falamos, ainda não falamos do coral, você canta. Você canta... Eu cantava, a gente era do Shalom Adonai, né? Que tinha na época o grupo de jovens Sovec. Aí foi lá que tudo começou, né? Os meninos chamou para participar e a gente viajou muito, a gente fez... aqueles Shalom, aqueles eventos, né? Que a gente trouxe bandas de fora, né? A gente trabalhou muito para aquilo acontecer. Muito legal. Nossa, foi muito mesmo, porque não era barato não, ficava muito caro o show, né? Aí depois disso, o grupo ele foi se desfazendo, foi todo mundo casando e inclusive outros foram embora. Inclusive muitos casais saíram de lá, né? Do grupo de jovens. E eu falo que foi uma base assim maravilhosa, que eu acho que todo jovem, toda família tem que instruir o jovem a participar, sabe? Porque esse período da adolescência, né, da juventude, tem tanta coisa no mundo, o mundo oferece tanta coisa, então assim, eu falo que eu fui muito abençoada em participar, e eu sempre oriento para colocar as crianças, igual hoje eu participo do grupo de oração Cristo a mim, né, da renovação. Ele se reúne toda quarta e a gente tem um grupinho de crianças que chama o GOC, né? Então no grupinho de crianças ele acontece conforme acontece no grupo de oração também com os adultos lá. Porém, a gente faz voltado para a criança de um jeito que a criança vai entender, né? Até uma falou que a própria criança chama os pais para rezar. Chama. Eles falam assim, ó, a Ana Sofia mesmo, mãe, ela foi para
pra chácara e arrumou e falou com minha sogra, não, você me leva porque hoje tem grupinho. Que legal. E nem era na terça. Aí ela, não é hoje não, Ana, é amanhã. Então assim, eles cobram pra ir, eles gostam, então tem música, né, a gente faz dinâmica e tudo aquilo, e as crianças gostam muito disso, né, elas gostam de ter uma pessoa que está dando atenção para elas, e eu vi que o Senhor me chamou para aquilo, sabe? Que bom. Porque eu ficava assim, quando eu entrei lá, eu ficava achando que eu quero só cantar, no ministério mesmo, cantar, e eu fazia meus momentos de oração, quando eu abri a Bíblia, 2 vezes, o Senhor, eu faltei escutar ele falar comigo, falou assim, ó, vinde as minhas criancinhas, e tinha outra passagem que falava dos pequeninos, eu falei, gente, é alguma coisa, ele tá me chamando, então assim, a gente já chegou a ter quarta-feira que tinha 28 crianças, sabe, aí de acordo com o tempo frio, às vezes tá viajando, vai menos, mas eles cobram dos pais para estar indo. Então, aí o pai leva a criança e participa também. Isso é muito legal, muito aí bom. Eu queria até deixar o convite, né? Hoje mesmo é dia, né? Toda quarta-feira tem às 20 horas na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Eita, tá vendo, gente? E não precisa ficar preocupado. Igual, por exemplo, você tem uma criança, eu não vou no grupo porque meu filho não vai deixar eu prestar atenção. Não, tem um lugar especial também para o seu filho, a sua filha tá lá aprendendo. Até o Mateus usou uma coisa interessante. A pessoa vai estar bebendo da mesma água, vai estar bebendo a água da mesma fonte. Isso. Né? É como se fosse assim, os pais ensinando os filhos um caminho certo. Né? Porque lá no grupo, às vezes a criança chega lá, ela não vai prestar atenção igual um adulto. Então você vai fazer voltado para aquela criança, né? Por exemplo, a gente vai falar de um tema aqui, a gente tá falando, o pregador vai falar de um jeito. Lá com as crianças, talvez você vai falar menos um pouco, vai fazer uma dinâmica para explicar aquele tema. Aí tem hora que eles conversam e você fala assim, gente, será que esses meninos prestou atenção? Aí, durante a semana os pais mandam mensagem pra gente, falam assim, nossa, foi tão bom você ter falado isso, meu filho falou isso, fez isso. E então, o resultado assim, é muito legal, né? O testemunho de depois. Isso, o testemunho. E tem crianças que dão testemunho, é uma coisa muito linda de se ver. Que legal, muito bom. Eu estou vendo aqui, na mesa aqui à frente, muitas medalhas. 1, 2, 3, 4, 5 medalhas. Você tem pouco tempo que entrou no ciclismo. Sim. E já tem esse tanto de medalha? Então você está destacando mesmo, hein? Bem que o Felipe falou, que você está destacando no ciclismo. Pelo que eu vi, a sua entrevista lá na Rádio Clube, na TV Acontece, vocês passaram lá na sala de entrevista, que inclusive agora sou eu que assumi esse papel de fazer o sala. Parabéns. E eu quero aqui também já dizer que eu estou muito feliz com essa missão que foi dada a mim, substituir o meu ídolo, Fernando Almeida. Fernando está voando, galgando outros voos, né? Voos mais altos ainda, mas ele deixou um legado muito legal, muito importante aqui na TV Acontece. E você foi lá e falou sobre o ciclismo. E você também disse lá que é como se fosse uma coisa assim de superação a sua entrada no ciclismo. Sim, com certeza. Então, como que tudo começou, né? Eu não poderia deixar de citar minha amiga Beth, né? Ela já pedalava, né? E corria também. Aí ela ia lá em casa e falava assim, Viviane, vamos pedalar, você tem uma bicicleta aí. A bicicleta estava parada há 7 anos lá em casa, né? E eu não dou conta não. Todo mundo na primeira chamada já fala que não dá conta. Eu fui uma dessas, né? Aí ela falou assim, vamos fazer um piquenique com as crianças? Aí, bora. Aí peguei a Ana Sofia, ela pegou o menino dela, os sobrinhos, a gente foi passear, fazer um piquenique. Aí a gente fez isso umas 2 vezes. Depois ela falou assim, Viviane, vamos fazer 10 quilômetros, você dá conta. 10 indo e 10 voltando, indo pro rumo de Luislândia. Eu falei, tá bom. Peguei no asfalto. Peguei a bicicleta, essa bicicleta estralava tanto que 7 anos parada, né? Aí eu fui, nós fizemos. Sem capacete, com a roupa que eu tinha, só calcei um tênis, né? Aí, depois, eu empolguei. Aí, assim, o ciclismo, ele é assim, ou você odeia ou você apaixona. Então, quando você vai, por mais que às vezes você cansou, você sofreu, você chega, você fala assim, gente, mas foi bom, eu quero ir de novo. Legal. Aí, eu peguei e tinha um... A sua amiga fez com você que nem o Felipe fez comigo, no podcast. Aí, no ciclismo, ela... Isso, foi um ponto de partida. Aí, tinha um pedal solidário, aí eu falei, não vou participar. Aí, eu fui. Deu 31 quilômetros numa estrada de terra, muita terra, e tinham assim 87 ciclistas, e eu que nunca tinha ido fui, né, arrumei um capacete emprestado,
mas eu sofri muito, sabe? Tipo assim, tinha hora que eu Esse descia dia e... deu vontade de desistir. Até que não, foi aí eu cheguei em casa e fiquei procurando. Agora eu tenho que comprar um capacete, agora tem isso. Mas eu cheguei em casa, eu não estava conseguindo nem andar, as pernas doíam bastante. Mas essa primeira bicicleta sua, ela já era apropriada para ciclismo mesmo? Não, é normal, bicicleta de marcha normal. Mas era uma bicicleta que Reinaldo tinha comprado quando a Ana Sofia nasceu, a gente carregava ela. Depois que ela não coube mais na cadeirinha, ela ficou parada. Aí foi assim, bem pesado, mas assim, eu poderia ter ficado com vergonha, porque assim, eu estava acima do meu peso, nunca tinha pedalado, empurrei demais, mas assim, eu me senti tão bem acolhida. O ciclismo tem muito disso, né? Os meninos ajudavam, tipo assim, muda a marcha para leve. Eu falei assim, eu não tô conseguindo. Aí vinha um e dava um empurrão nas costas para aliviar, para mim mudar a marcha, ia orientando. E aqueles meninos que pedalam muito, ia atrás acompanhando. E esse apoio é fundamental, é muito fundamental. No início. Então eu me senti acolhida. Daí eu cheguei em casa, as pernas doeu muito mesmo. Só que eu fiquei muito feliz. Eu fiquei assim, em êxtase, que eu consegui completar, né? Porque toda hora o carro passava e eu não aceitei de carro. Eu fui, terminei. Aí eu já cheguei em casa também, já olhei, eu tenho que comprar um capacete, já fui lá e providenciei uma blusa e tal. E o marido apoiou? Apoiou, também? Ele apoia muito. Isso é bom, isso é importante, ter o apoio da família. Isso. Aí eu pegava a Ana Sofia e ela pegava a dela, a gente dava uma volta, sabe? Então eu comecei todo dia que eu tava de folga, eu queria dar uma voltinha de bicicleta. E aí Beth me chamou, vamos em tal lugar e tal. Aí eu fui e chamei outra colega minha do hospital, né? A Luísa, ela chamou Thaís, que também trabalha no hospital, é amiga dela. Aí a gente foi criar um grupo no WhatsApp, nós 4. E nisso uma pessoa foi chamando a outra. Já tinha muitas meninas que pedalavam, só que era assim, sozinha, né? Juliana, que trabalha no Raio-X, pedalava. Isa Paula já pedalava há muito tempo. Então assim, aí a gente pegou e foi colocando no grupo. Hoje nosso grupo tem 70 meninas. Como é que chama o grupo? Garotas de Bike. Aí a gente criou o nome, né? O grupo Garotas de Bike. Hoje tem 70 meninas assim, garotas. Tem adolescentes de 12 anos e tem, sobre a idade. E tem vovós também, não tem idade certa, né? Tem pessoa que é avó, que tem pessoa que vai porque ela se começa a pedalar, porque o ciclismo ele é o seguinte, ele é uma atividade física, mas ele também te dá um ânimo, um prazer, porque a gente pedala, a gente vai ver o pôr do sol, a gente vai no Riachão ver uma cachoeira, né? A gente visita uma cidade que eu falo que tem lugar que eu não ia nem de carro. Eu nunca tinha ido de carro, então assim, eu passei a ir de bicicleta. Então, isso assim, é muito bom. É uma superação. Cada lugar que a gente vai é uma conquista. Eu lembro que Beth ficava assim, o dia que a gente foi no Riachão mesmo, né? Ela ficava assim, Viviane, eu tô emocionada demais que você vai no Riachão, você vai conseguir. Então assim, ela sempre torceu muito por mim. Isso, né? É bom. E aí a gente criou o grupo, tanto que eu e ela somos administradora do grupo e temos, né, essas 70 E se pessoas. Mais garotas quiserem entrar? Sim, é só procurar, né? Às vezes a gente tá passando de bicicleta, uma pessoa fala, eu quero entrar no grupo seus, Já, vambora, entra aqui. Outra hora, uma colega de serviço, né, fala assim, eu tenho uma bicicleta, tô com vontade de pedalar, entra no grupo. Nem todas do grupo pedala assim, constantemente. Tem umas que estão comprando a bicicleta, que estão ajeitando a bicicleta que tem, mas eu sempre falo, começa com o que você tem. Por quê? Porque você tem que ver se é isso que você vai gostar, né? Às vezes tem gente que gosta de fazer uma musculação, tem gente que gosta de ir pra academia, tem gente que gosta de correr. Eu gostei da bicicleta, me adaptei, achei bacana. É um esporte, assim, que eu me apaixonei mesmo. Então, assim, a maioria que começa gosta muito, né? No ciclismo, a sua maior conquista foi o primeiro dia que você foi ou foi sua primeira medalha? Nossa. Você pode dizer assim, o momento marcante foi esse dia que eu fui, superei, aguentei. Foi a primeira medalha, ela foi assim... A hora que eu explicar aqui, você vai ver. Mas assim, foi a que aconteceu aqui, né? Em Brasília de Minas mesmo. Que foi muito emocionante, sabe? Vou falar logo dessa parte. Mostra lá a medalha. Que é essa aqui, né? Que quem promoveu, né? Foi o Na Magrela, né? Que é hamster, né? Com o pessoal lá que faz. E foi feito aqui em Brasília de Minas. Assim, eu tinha torcido meu pé. Eu fiquei quase praticamente um mês. Eu fiquei 20 dias com um gesso. E quando eu tirei, faltava uma semana e meia mais ou menos para essa prova, né? E eu queria muito participar. Aí eu peguei e fui conhecer o percurso e falei assim, não, eu vou participar. Incentivei as meninas, então umas 6 meninas participaram.
Então, assim, na minha categoria tinham 4 pessoas. Eu fui a 4ª. Mas, pra mim, foi como se fosse o primeiro lugar. Porque foi o primeiro que eu corri, sabe? Isso é uma corrida de bicicleta. Era uma corrida. A gente eu pegava uma subida. Então, assim... e eu quero destacar aqui também Juliane, que ela começou a pedalar com a gente no pedal noturno que a gente faz toda semana, né? E aí ela empurrava, e depois no outro dia ela já conseguia subir. Esse dia ela me passou na subida e ficou em 3º lugar. Então eu fiquei, na hora que ela me passou, eu fiquei feliz demais. Eu falei assim, por ela. Eu falei, gente, eu falei mesmo com ela, eu falei assim, Ju, você não sabe a felicidade que eu vi você me passar naquela subida. Assim, eu fiquei feliz demais, né? Então ficou... Parece que foi Beth, ficou em primeiro lugar, a que me incentivou, né? Mais uma felicidade também para você. Mais uma felicidade, merecida. Aí teve uma menina de Reubim que treina bem também, né? A Lara ficou em 2º, 12 anos. 12 anos. Ju ficou em 3º e eu fiquei em 4º. Gente, foi um gostinho de primeiro lugar, vocês não têm noção. Lembrando que essa corrida aí você participou, já tinha pouco tempo que tinha tirado o gesso do pé. Foi, eu tirei o gesso, mas assim, eu falei, gente, eu tenho que ir incentivar as meninas aí, porque até então eles criaram a categoria feminina por causa do grupo que tem em Brasília de Minas, né? Falei, não, nós temos que participar, eu vou nem que for para conhecer. Só que aí teve outra categoria também, que veio mulheres de Montes Claros, de São Francisco, sabe? Foram 2 categorias, e nessa mesmo foi muitas mulheres também. Essa foi sua primeira medalha? Ou não? Não, mas foi a primeira. É porque assim, essas 3 aqui, deixa eu mostrar. É um desafio virtual, que é... Mostra lá. Essa aqui é a etapa primavera. Essa aqui é a etapa verão. E essa a etapa inverno. Funciona assim, é um desafio virtual. A gente se inscreve no desafio. E aí você tem um período para percorrer tantos quilômetros. Certo. E depois a medalha vem pra gente até pelo correio. Aí a minha filha também participou de 2. O dela mesmo era o primeiro, era 20 quilômetros só. No segundo já era 50 quilômetros. E aí ela fez, concluiu, a gente baixa um aplicativo, né? Que aí marca todos os quilômetros que a gente rodou. E aí ela concluiu, ela tem essas 2 medalhas também. Então assim, eu incentivei ela, eu falei, Ana, hoje falta 11 quilômetros pra você ainda. E ela fez 12, então assim... E faz na hora que a gente pode? O horário? Tipo assim, vamos supor, você tem 15 dias pra fazer 100 quilômetros, né? Aí você começa a somar os quilômetros pelo aplicativo do Strava. Mas se quiser fazer o 100 no primeiro dia, pode? Pode. Tá. Você tem... Entendi. É porque às vezes a pessoa não pedala muito, é um incentivo que eles fazem, já né? pensou 100 quilômetros aqui em Montes Claros? Mas mais. O pessoal já fez. Menos. Já, né? Já. Eu tenho alguns amigos que gostam muito do ciclismo, tem o Branquinho, DJ Zé do Cross. Pessoal, e essa branquinha aí? Essa aqui foi a última agora, foi o trilhão que nós fomos domingo agora em Montes Claros. Essa aqui, ó. Vocês foram em Montes Claros? Sim. Só que a gente não foi pedalar, não. Todo mundo assusta. A gente levou as bicicletas e foi um trilhão que teve lá pela ACVC. Eu já tava pensando aqui, eu falei, puxa vida, tem que ir em Montes Claros, ainda chegar lá e fazer uma trilha ainda. Moço, mas esse trilhão foi muito difícil, muito difícil. Era muita subida. Você só subia, sabe? Mas foi assim, desafiador. Eu falo que é igual o Wellington, Leto, ele sempre me incentiva muito, o professor Wellington, né? O professor Wellington, ele fala assim, Viviane, o ciclismo aqui de Brasília, de Minas, de mulher, você que tá liderando e tal. Mas é porque assim, eu criei o grupo, eu fico lá chamando, às vezes eu ponho no grupo, gente, vamos fazer um pedal a noturno. Aí a gente faz a listinha de quem vai, né? Aí eu vou e chamo no particular ainda, às vezes eu chamo uma pessoa que não foi mais, falo assim, por que você sumiu? Vamos pedalar. Então assim... É como se fosse a pessoa que ia para uma igreja e depois desviou, saiu e você tenta voltar novamente. Porque sempre tem imprevistos, né? Às vezes o frio também, tinha uns que estavam com medo de pedalar no frio, né? Mas assim, aí ele apoia demais, sabe? Ele sempre manda mensagem falando, Viviane, não desiste, não para. E assim,
eu sou agradecida demais também a ele, sabe? E aí ele me falou do trilhão, a gente foi, inclusive a gente conversou depois, ele falou assim, você viu como você, no que você precisa evoluir e tal? Eu falei, vi no que eu preciso, porque ele subiu, viu? Pedalando tudo. Ele subiu. Agora eu te pergunto uma coisa, você falou lá na rádio e na TV e hoje reafirmou aqui. A sua questão de falar assim, o ciclismo foi uma coisa como se fosse uma superação. Você diz isso é porque muita gente não acreditou em você? Sim. Não acreditou e me criticou muito. Hoje em dia eu falo assim que as pessoas... Tem muitas pessoas que parece que tem uma necessidade de falar, de criticar a outra, né? A gente vê isso muito assim, às vezes uma pessoa posta uma foto, chove crítica naquela foto. E assim, eu sou uma pessoa que estou acima do meu peso. Aí a pessoa ficava assim, nossa, mas Viviane pedalando? Você tem certeza que ela tá indo? Ela não tá levando a bicicleta e tirando foto lá, não? Viviane, antes de você falar, eu quero que você mande também as fotos desses momentos. Tá. Pra eu colocar aqui, se tiver vídeo também, viu? Uhum, te mando sim. Então, assim, eu ouvi comentários maldosos. Só que antes, se eu ouvisse esses comentários, talvez eu teria desistido. Mas hoje não. Eu me apaixonei de uma certa forma que eu uso tudo pra me melhorar. Né? Aí uma pessoa fala assim, esse foi o pior que eu ouvi. Nossa, você não tem medo dela sofrer um infarto lá pedalando, não? Tipo assim, parecendo que a pessoa tava desejando, mas sabe? Falou isso diretamente? Não, falou com uma pessoa, a pessoa me falou. Uhum. Tipo assim, vocês levam a bicicleta no carro, chega lá, tira foto, aí volta e meia a gente encontra com alguém na estrada quando a gente tá pedalando, então eles veem que a gente tá pedalando, aí foi indo, acostumou, né? Mas aí outros já fala assim, eu queria pedalar também, bora pedalar. Então, assim, lá no hospital mesmo já tem muitas meninas pedalando. Então, né? hoje você é um exemplo, diante de todas essas críticas, essas falas negativas, acredito que as medalhas respondem por você. Sim, né? Sim. Inclusive, eu falo assim que o ciclismo ele te dá um bem-estar emocional e físico, né? E qualquer tipo de esporte que a gente pratica, que a gente dedica, a gente se sente bem com a gente mesmo, né? Inclusive eu falo que um exemplo das roupas de ciclismo, elas são as roupas mais justas e eu tinha vergonha de usar. E hoje não, hoje eu fico apaixonada, pra mim eu tenho que pôr, eu me sinto bem, eu me sinto confiante, então assim, mudou muito a minha vida, a minha forma de pensar, assim... Tem pessoas que pedalam que às vezes são depressivas e só de você pedalar, você ter aquele contato com a natureza, de ver aquela paisagem, aquilo ali é uma paz. Assim. Eu ia falar sobre isso, porque eu sou um apaixonado pela natureza. De vez em quando eu saio aqui, vou pro mato, só de sentir aquele ar puro da natureza, para mim já me satisfaz. Eu fico imaginando eu pedalando e serviria para mim também como diabético, eu serviria uma forma de atividade física, né? Sim. Eu tô quase comprando uma bicicleta, viu? Depois dessa entrevista aqui eu não sei não. E olha, outra coisa também, eu participei de uma live especial com o Dr. André Luiz, porque eu faço uso de losartan, né? A minha irmã, ela teve uma embolia pulmonar e ela ficou muito grave. Quando ela passou por isso, eu tinha que me parecer forte. Só que depois, quando eu saía de lá, que eu ia chorar, que eu ia ficar nervosa, então aquilo me ocasionou que minha pressão subiu, eu comecei a sentir uma dor na nuca e uma dor muito forte. Eu passava aqueles gel de massagem, tomava remédio, nada da dor melhorar, mas eu não me atentei que pudesse ser a minha pressão. Então, quando eu fui verificar, minha pressão estava alta. Inclusive, eu fiz aquele mapa 24 horas, só que ele não deu alteração. Aí, o doutor André falou assim, nós vamos entrar, porque... Vão entrar com a medicação, porque tá parecendo emocional, né, mas a gente vai cuidar. Então, assim, aí ele falou assim, mas você pode sair dela, né? A partir do momento que você começar a praticar atividade física, mudança de vida, então, assim, eu tô buscando isso também. Isso é bom. Então, assim, tem pessoas hipertensas que pedalam, não é só, né, eu pedalo, tem outras meninas lá que também pedalam. Eu acho que assim, nada te impede. Tem diabético que pedala também. E uma coisa interessante de dizer também, porque talvez a pessoa fala assim, porque vê o grupo, que hoje é muito... a gente vê com muita facilidade os grupos pelas ruas daqui de Brasília. Aí a pessoa fala assim, eu não vou não, porque eu não tenho uma bicicleta chique igual aquela. Pode começar com aquela bicicleta que está encostada lá no quintal, né? Sim, sim. Um exemplo é Luísa, colega minha, ela tinha uma bicicleta, a bicicleta dela é muito pesada. Era uma bicicleta de ferro, porque essas bicicletas de alumínio são mais leves.
E ela, o dia que ela nunca, a coisa mais rara que tinha, ela empurrar, ela sempre pedalava, ela subia a subida, até hoje ela vai na frente da gente, sabe? Ela pedala bem. E ela começou com essa bicicleta, ela trocou agora de bicicleta. O importante é começar. O importante é começar. Não importa a bicicleta. Uma coisa que a gente sempre fala, né, nós, qualquer grupo, é o uso do capacete. É muito importante. A gente vê pessoas que às vezes caiu e não teve nenhum machucado porque o capacete protegeu. Às vezes o capacete estragou. Aquele estrago poderia ter sido na cabeça, né? Então, assim, às vezes a pessoa não quer começar. Eu comecei sem capacete. Né? Às vezes a pessoa faz um pedal para ver se é aquilo que ela gosta, se ela vai gostar, e depois ela começa, né? Depois ela vai e adquire o capacete, né? A roupa, você pode usar uma roupa tipo de ir para academia, não tem problema, né? Aí depois, se você gostar, se você for, é isso que você quer, aí você vai e investe numa roupa, né? Numa roupa apropriada, igual quando a gente faz qualquer tipo de esporte. Se você vai fazer um Muay Thai, você gostou, aí você vai comprar uma luva, vai comprar um short. Então é a mesma coisa o ciclismo, né? Mas eu oriento sempre a pessoa, começa com o que você tem, vai com a bicicleta que você tem. Então tem muitas meninas lá que tem as bicicletas normal. Aí depois que se gostar, quiser investir em uma bicicleta com uma relação melhor, aí é outra coisa, né? Mas e o interessante é porque quando você vai com essa bicicleta, você pega uma resistência melhor. Porque você tem que pôr mais força, talvez, para pedalar. Porque a bicicleta com a relação melhor, ela vai ter mais marchas leves. Então, assim, você está usando uma marcha mais pesada. Então, você está se doando melhor. Vai adquirir mais resistência, vamos dizer assim. Isso. Podemos dizer que o ciclismo mudou sua vida? Mudou. Você se sente transformada, realizada? Mudou para melhor, sabe? Eu estou dizendo ciclismo porque eu sei que lá fazendo bolos você já é uma profissional maravilhosa. Na técnica de enfermagem também desenvolve um trabalho muito qualificado. No coral, cantando e tomando conta das crianças lá no GOC, também faz um excelente trabalho. Agora, o ciclismo é uma coisa que já chegou bem recente na sua vida, né? Então, por isso que eu estou dando o exemplo do ciclismo, porque você fala com muita alegria e dá para ver o brilho nos olhos quando você fala da bike. Olha, é muito bom, sabe? Não tem um ano ainda que eu estou praticando o ciclismo e, assim, igual eu comecei, e Beth me chamou, vamos fazer 10 quilômetros, né? Hoje eu já fiz 50 quilômetros, eu já fui em Luislândia, eu já fui em Vargem Grande, eu já fui no Riachão, Fernão Dias. Então, assim, eu comecei em lugares que eu falava assim, gente, eu acho que eu nunca tinha vindo aqui, outra vez eu fui de carro, mas tem muito tempo. Conhece muitas paisagens, muitos lugares, e assim, aí todo mundo fala assim, eu não tenho tempo, mas o tempo, quando a gente gosta, a gente acha tempo, né? Inclusive, a pessoa fala assim, como é que você faz bolo? Trabalha no hospital, é dona de casa e ainda pedala, mas eu faço meu tempo, sabe? E o meu esposo, ele me apoia muito, e agora que eu comprei outra bicicleta, ele também tá pedalando comigo. Eu ia te perguntar se ele tá indo. Tá, aí assim, porque a filha eu já sei que vai, né? É a Ana Sofia, né? Não, o interessante é que ontem ele foi com ela e eu fiquei. Eu tava trabalhando, quando eu cheguei em casa eu só vi as fotos. Eles foram ver o pôr do sol de 2, você acredita? Que legal. Mas assim, é muito bacana a gente saber que uma pessoa começou a pedalar, né? Porque viu a gente pedalando, né? É igual qualquer atividade física que você faz, que você impulsiona outra pessoa, né? A fazer, a pessoa vê e quer fazer também, gosta e muda de vida com aquilo, então a gente fica muito satisfeito de ver. Isso é muito bom. Então, você quer deixar um convite também, assim como você deixou do grupo de oração, para o pessoal que deseja participar do ciclismo também? Pode falar. Com certeza. Então, as Garotas de Bike já tem Instagram lá ou não? Tem Instagram. Garotas de Bike mesmo? Garotas de Bike. Garotas de Bike BM. Porque tem Garotas de Bike em Montes Claros também. Tá. Né? Então fica aí o convite, né? O ciclismo, ele é apaixonante, né? Todo mundo que começa a pedalar apaixona, né? E vira um vício na vida da gente. A gente quer tirar uma hora do tempo do dia seu ali para pedalar, né? E o nosso grupo Garotas de Bike, ele tem um pedal noturno toda terça e toda quinta-feira, né? E é uma ótima oportunidade para quando a pessoa está começando. E muitas meninas falam assim, eu não vou porque eu não dou conta de acompanhar vocês. Esse pedal noturno, ele é para isso, né? A gente a gente vai lá atrás, acompanhando aquela que está atrás. Apoio dando aquele apoio, né? Aí eu lembro que uma colega nossa falou assim, gente, eu me senti tão acolhida, eu fiquei encantada. Então, assim, da mesma forma que eu fui acolhida quando eu comecei a pedalar,
eu vou passando isso e a outra colega faz isso e cada uma vai fazendo isso. Então, assim, o ciclismo, as pessoas são muito... Eu não tenho nenhuma palavra assim para definir, mas assim... Acolhedoras, uma palavra acolhedoras. Então, só assim, de você falar, eu já estou me sentindo bem, só de você falar. Como que é? Então, assim, nós temos o Sport Bike, que é o grupo de homens, né? E temos o nosso, que é os Garotas de Bike, que é das mulheres. Porém, a gente se reúne também, a gente faz pedal solidário, né? Teve muitos pedal solidários que a gente já fez, né? Por exemplo, em prol da cirurgia de uma pessoa. A gente se reúne, cada um que vai ali dar uma quantia que puder, e a gente vai e marca o pedal e reúne e passa para a pessoa, né? Então, assim, a gente já fez vários pedais solidários. E tem muita coisa boa para vir por aí que a gente também está planejando para fazer, porque tem crescido muito aqui na nossa cidade, né? Então a gente tem o Instagram Garotas de Bike e nós temos o grupo de que todas as meninas que querem pedalar a gente vai colocando no grupo do WhatsApp. Então fica aí o convite. Se você é homem, se você é mulher, pode vir pedalar. Criança. Tem grupo, criança, adolescente, tem grupo para todo mundo. Isso é muito bom. Gente, olha, vale a pena, viu? Vale a pena. Eu tô até pensando já entrar nesse grupo também. Como é que chama dos homens lá? Sport Bike. Sport Bike. Inclusive, tem muitos, assim, os namorados ou esposos pedalam no Sport Bike e as meninas vêm pro Garotas de Bike. Aí, quando é final de semana, a gente fala assim, nós vamos no Eucalipto. Aí, reúne os dois e vamos. Muito bom. Isso é maravilhoso, viu? Viviane, eu espero ter levado um pouquinho da sua história pro mundo, vamos dizer assim, e para as pessoas que não te conheciam, passa a conhecer. Se tem alguma coisa que a gente não falou aqui, porque podcast como eu sempre digo, não tem pauta, a gente não anota nada, que caso a gente tenha esquecido que você quer falar, pode ficar à vontade. Sim, eu quero agradecer, né, o convite, né, te parabenizar por esse podcast, está sendo assim muito bacana mesmo. Culpa do seu irmão. E também deixar um abraço para ele, né, que ele também é um grande incentivador, e deixar um abraço aí para todo mundo que apoia, né, o ciclismo, para todo mundo que fica feliz em ver que a gente está mudando de vida, que a gente está feliz com o que está fazendo, né? Se você tem uma filha, uma esposa, uma prima, um parente que quer pedalar, incentive, né? Porque é muito bom, né? Eu falo que as meninas mesmo novas que estão pedalando com a gente, o tempo que talvez você ia ficar ali 1 hora olhando, assistindo um TikTok, você está fazendo um pedal, você está se exercitando, está melhorando sua condição física, está conhecendo novas pessoas. Então, talvez perca ali 1 hora assim, sem fazer nada mesmo. Ao invés de, vamos supor, tá mexendo no celular, é melhor ir praticar um esporte. Sim. Faz bem para a saúde. É igual eu falo com a minha menina, eu falo, se for para ficar o dia inteiro com um telefone assistindo, fica, né? Então, vamos pedalar, vamos fazer alguma coisa. Aí eu vou tirando ela dessa zona de conforto, né? E aí ela também gosta. E aí agora ela tá pedalando na minha bicicleta grande. Que isso é bom. Mas, então, daqui uns dias ela vai estar cheia de medalhas também. Vai. Né? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, deixar um abraço aqui pro meu esposo, né? Que ele me incentiva muito. Eu lembro que quando eu machuquei o pé, eu fiquei sem pedalar, e o dia que eu pedalei, eu cheguei lá em casa, ele estava com um sorriso de orelha a orelha, feliz por mim, né? Então, assim, é muito bom quando isso a gente ajuda, tem, né, as pessoas que apoiam a gente, que tá ali do nosso lado, ele sempre tá do meu lado, sempre me apoiando. E deixa um abraço pra minha filha, Ana Sofia, que se eu não deixar, ela vai falar, mamãe, você nem mandou um abraço pra mim? Fala o nome do seu esposo. Reinaldo. Um abraço para Reinaldo, para Ana Sofia, né, para toda a minha família, né, mãe que tá lá em BH agora vai assistir também. Ela tá lá em Belo Horizonte? Tá. O Juju, né? que tá viajando aí pelo mundo, né? Não sei onde que ele vai estar na hora que ele for assistir, né? E a Mariana e a Camila, minhas irmãs também, que também vão estar assistindo. Um abraço para todo mundo. Que legal. Gente, eu quero agradecer imensamente a Viviane aqui. Que história boa, assim, de se ouvir, né? São tantas qualificações. Uma mulher que luta pelos seus ideais, guerreira, vamos dizer assim, que gosta de conquistar aquilo que ela deseja e realizar sonhos. Isso é muito interessante, muito legal. Lembrando que o podcast Os Notáveis tem um oferecimento aqui de Drogaria Barbosa, está aparecendo aqui, Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha, e também Conecta Celular,
o meu amigo, meu parceiro, gente boa demais, Fernando Almeida. Lembrando que a Conecta Celular tem a melhor assistência técnica da região, Grande Wagner. Muito obrigado, podcast Os Notáveis, no oferecimento de Drogaria Barbosa e Conecta Celular. Viviane, mais uma vez, Deus abençoe, que você continue assim, essa mulher vitoriosa, viu? Obrigada, amém. Você também, Patrick. Amém. Gente, até uma próxima oportunidade com mais uma entrevista aqui no podcast Os Notáveis. Valeu. Valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.